Às vezes, o maior inimigo da nossa fé não está lá fora, está dentro de nós, escondido em desejos, em orgulho, em pequenas desobediências. Israel descobriu isso da pior forma. Depois de vencer Jericó com a ajuda de Deus, eles foram derrotados por uma cidade minúscula chamada Ai. A verdadeira batalha não era contra as muralhas, era contra o próprio coração. E eu quero te convidar agora a estudar comigo Josué 7. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a nossa lição. E se você não sabe qual é a lição, é exatamente essa daqui. Então, lições de fé no livro de Josué. Então, pega aí já a sua Bíblia, a sua lição para nós estudarmos juntos esse tema tão importante para a nossa vida espiritual, ok? Então, vamos fazer a nossa oração? Grandioso Pai, nosso querido Deus, nós te pedimos nesse momento para que o Senhor seja o nosso guia nesse estudo maravilhoso que nós vamos ter agora, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos auxilie, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é muito interessante porque vem trazendo uma vertente da história de Josué muito interessante para que a gente aprenda. E olha só, a gente vai ver que o pecado de uma pessoa pode trazer desgraça para muitas pessoas. E essa é exatamente a história que nós vamos ver lá em Josué 7. E, antes de começar a nossa lição, vamos para o nosso verso para memorizar, que está lá em Jeremias 17, versículo 10, e diz assim: Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Você parou para prestar atenção na dimensão desse verso que a gente acabou de ler? Aqui diz que Deus, ele sonda os nossos corações. E aí, o que ele encontra nos nossos corações? Isso é muito importante da gente avaliar diariamente, porque a gente sabe que a salvação, ela é o agora. Não importa se você ficou 10 horas de jejum num sábado na igreja, não importa se você fez uma caminhada com Deus há muito tempo atrás, para aquele dia valeu, te dá mais força para hoje, mas hoje você precisa correr novamente, ok? Então vamos para a nossa introdução da lição? Josué 7 é o primeiro caso onde o povo de Israel entendeu claramente o que aconteceria se eles obedecessem a Deus ou desconsiderassem o que ele pediu. Então, dessa vez, nessa semana, a gente vai fazer de uma forma diferente, tá? A gente vai ler na Bíblia o texto e vai complementar com a lição, ok? Então pega aí a sua Bíblia, no capítulo 7 de Josué, que é muito interessante, então pega aí a sua caneta também que a gente vai fazendo aí as nossas anotações, ok? Eu espero que você já tenha estudado a lição e se você achou algum ponto muito interessante, um ponto que mudou a tua forma de pensar, que em todas as lições a gente tem algo assim, né? Comenta aqui embaixo que vai ser muito legal ler, ok? Então pega a sua Bíblia, vamos lá para Josué 7, a partir do verso 1, tá? E antes da gente começar, vocês lembram que a gente já estudou em outras lições sobre o quiasma? Quiasma é uma estrutura construída bem interessante, onde as pontas da história, elas se unem e o meio é a parte central, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui na história, quando começa o capítulo 7, a gente já vai saber quem é o culpado da história. E ao longo da trajetória, o clímax vai mostrando para os personagens quem era o culpado. E no fim, ele é revelado para os personagens. Então, muito legal essa forma de estudar. Em Apocalipse tem vários textos nessa forma de quiasma que você pode se aprofundar mais e entender muito mais do que a gente está estudando aqui, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso verso 1, que diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Presta bem atenção aqui no que a gente está vendo. Josué mandou espias para ver qual que era o perímetro, o território de Ai, e quando eles voltam com alguma informação. Então, que não era necessário todo o povo ir para a batalha. Lembrando que se você voltar um pouquinho, eles tinham acabado de conquistar Jericó.
com a ajuda de Deus. Isso a gente tem que deixar bem claro. Só que quando essas pessoas voltam, elas dão como se fosse orientações ou conselhos para Josué. E Josué, ele não consulta Deus para saber o que fazer nesse momento. Que aí foi o erro, né? Que nós vamos ler no verso 4, e diz assim: Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, aos quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aqui nós vimos claramente dois grandes problemas. O primeiro que a gente já leu ali, que foi o pecado de Acã, né? Então isso estava queimando eles. E o segundo problema muito pertinente que a gente tem que falar aqui é que a autoconfiança do povo de Israel estava muito alta. Por quê? Porque eles tinham acabado de derrotar um exército de Jericó, né, uma cidade que era altamente forte, altamente fortificada, né? Então eles estavam com muita confiança e eles esqueceram que Deus que conduziu tudo. Então, nesse momento aqui, Josué peca também, né, em não consultar Deus. E isso fica uma lição para a nossa vida. A gente tem que consultar Deus em tudo que a gente for fazer. Independente se a consequência é grande ou pequena, a gente tem que consultar Deus, ok? Preste muita atenção nessa continuação que nós vamos ler dos versos 6 a 9, porque você vai lembrar de um outro momento com o povo de Israel. Olha só o que diz aqui e a reação de Josué. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Olha só esses dois versos, vocês não lembram exatamente o que a gente leu lá na lição de Êxodo? E eu gostaria de ir com você lá para Êxodo 16, versículo 3, só para a gente entender que parece que essas palavras aqui já foram faladas na Bíblia. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Você vê que parece a mesma frase, mas não, a gente vai ver aqui que Josué ele tinha outra intenção quando ele estava falando isso com Deus, que é a continuação nos versos 8 e 9. Olha só o que diz. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? A real preocupação de Josué nesse momento aqui era que o nome de Deus estava em jogo. Ele estava preocupado com o que as outras nações iam pensar. O Deus de Israel, que era tão poderoso, que abriu o Mar Vermelho, que jogou 10 pragas nos egípcios e fez tantas outras coisas, fez eles até atravessarem o Jordão recentemente e foram perder para Ai. Isso poderia trazer para o nome de Deus zombaria e chacota. Então Josué estava preocupado com isso. Não estava murmurando que nem o povo de Israel de 40 anos atrás, né? Que reclamavam de Deus por tudo. Vamos ver então a resposta de Deus agora para Josué? Olha só o que diz o verso 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas. Você percebe que embora o pecado fosse de uma pessoa só, e ali, consequentemente, da família, mesmo assim a consequência recaiu sobre todo o povo de Israel? Isso é muito interessante porque Deus ele tem uma aliança com o seu povo e também de forma individual com cada um. Outro ponto bem interessante da gente perceber aqui é que nos versos que a gente acabou de ler, Deus descreve exatamente onde estava
esse item roubado ou esses itens roubados. Isso traz claramente para nós a ideia de que Deus sabe de todas as coisas. Isso a gente sabe, é uma frase que a gente ouve desde que era pequeno, mas às vezes a gente não pensa na imensidão ou o significado dessa frase. E vamos além disso ainda, Deus sabe também o que está escondido em cada coração. Vocês notaram aqui que mesmo Deus sabendo quem que era, Deus sabendo o que roubou e onde que estava esse roubo, ele mesmo assim não falou claramente, nesse momento, quem era o indivíduo? Você vai ver o procedimento que Deus teve em relação a Acã. Ele foi dando várias e várias oportunidades para ele se revelar, que é o que a gente vai ler agora na continuação do verso 14. Olha só o que diz. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Olha só, Deus preparando o povo. Então aqui ele já estava falando exatamente o que ia acontecer. Era a chance de Acã se revelar e pedir perdão publicamente. Mas ele não fez isso. E continua no verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera da tribo de Judá. Imagina que baita vergonha ele no meio de Israel inteiro ser chamado à frente. E olha só como que Josué vai falar com Acã. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes nada. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. Você vê ainda que ele engrandece o roubo, ele fala uma boa capa babilônica. Um ponto bem importante que a lição vai trazer aqui para nós é que, infelizmente, a Bíblia não falou que esse arrependimento ou essa confissão de Acã foi sincera. Vocês perceberam que ele queria ficar escondido até o fim? Imagina, foi sorteado por tribo, depois por família e assim até chegar em Acã. E todo esse momento, que a gente não sabe quanto tempo levou, mas foi um bom tempo, mesmo assim ele não se declarou antes. O pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, a qual suspeita de que Deus não deseja o melhor para suas criaturas. Aqui nós conseguimos destacar um forte contraste entre a história de Raabe e a história de Acã. Vocês lembram de Raabe que a gente estudou anteriormente? Ela levou os espias para o telhado e os escondeu dos soldados. Ele tomou coisas condenadas e as escondeu de Josué. Ela mostrou gentileza aos espias israelitas e os ajudou a garantir a vitória. Ele trouxe problemas a Israel por sua ganância e garantiu a derrota. Ela fez uma aliança com os israelitas. Ele quebrou a aliança com Yahvé. Raabe salvou a si mesma e a sua família, e eles se tornaram cidadãos respeitados de Israel. Acã condenou a si mesmo e sua família à morte e se tornou um exemplo de vergonha. Nós temos que lembrar que para sempre Acã vai estar escrito na Bíblia, e a gente vai lembrar para sempre essa mancha na história de Israel. Se você for continuar o capítulo 7, você vai ver como que Josué resolveu esse problema. E agora nós vamos para o capítulo 8, porque o 8 vai trazer a nova história sobre Ai. Então lembrando que eles acabaram de resolver essa situação, então eles extirparam o pecado do meio de Israel. Nesse momento aqui, nos versículos 1 e 2 do capítulo 8 de Josué, vai mostrar que Deus estava garantindo para ele a vitória. E com isso, Josué tomou ânimo, que é o que a gente vai ler ali a partir do verso 3. Olha só o que diz. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo, eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem comandantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair detrás de nós,
até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis. Eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Você vê que aqui Josué contou para nós o planejamento da guerra? Deus já tinha falado exatamente o que ele precisava fazer, e ele colocou isso em prática. Então, aqui agora ele consultou Deus. Eu tenho certeza que nunca mais ele deixou de consultar Deus para nada. Aqui a Bíblia vai trazer a informação de quantos habitantes tinham nessa cidade de Ai. Olha só o verso 25. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Você nota que era uma cidade realmente pequena? E aqui a lição vai trazer para nós a chave do sucesso. Olha só o que está escrito lá embaixo no último parágrafo. A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e sua obediência inabalável a ela. Esse princípio visto nessa história permanece para nós até hoje. Onde quer que a gente viva ou qual seja o nosso desafio, nós precisamos ter uma obediência inabalável diante da palavra de Deus. E isso é muito, muito importante nas nossas vidas. E eu gostaria de encerrar a lição de hoje com um texto que está lá no fim, no estudo adicional, que diz assim: há uma grande diferença entre admitir fatos depois de terem sido provados e confessar pecados conhecidos unicamente por nós mesmos e Deus. Acã não teria confessado seu crime se não tivesse esperado que isso o isentasse das consequências. Sua confissão serviu apenas para mostrar que o castigo era justo. Seu arrependimento não foi sincero. Não houve tristeza pelo pecado, mudança de propósito, nem aversão ao mal. Você vê que esse texto vai trazer para nós realmente a ideia lá do início do nosso verso para memorizar, que a gente estudou sobre sonda o nosso coração. Isso a gente tem que pedir para Deus diariamente, porque a gente não pode ter nenhuma mácula do pecado. A gente precisa ter o arrependimento sincero, e esse arrependimento sincero só vem do Espírito Santo. Então, quando ele é muito ativo na nossa vida e quando a gente pede por isso, nós não vamos endurecer o coração contra ele. Eu espero que essa lição tenha te ajudado muito na sua carreira espiritual e não deixe de estudar novamente esse texto. Ele é muito interessante e aqui a gente não esgotou as lições que a gente pode tirar dessa história. Então, por isso que leia daqui a um mês, faça o ano bíblico para ler novamente todos os anos essa história que é muito importante para a nossa vida, ok? Eu fico por aqui, foi um prazer estudar essa lição com você e até a próxima semana.